Mas tudo sempre vai começar numa direção de Deus. Não há como dar certo. Talvez se você não está tentando, não está conseguindo, essa é uma oportunidade de começar a ver de forma diferente como Deus age dentro do casamento. Vamos trazer uma palavra, Átila? Vamos. Bora. Nossa base bíblica de hoje qual é? Para eu anotar aqui. É Efésios 5, Bom. versículo 21. E hoje a chapa esquenta. Efésios 5, a chapa esquenta. Na verdade, o ser humano ele tem dificuldade de se sujeitar, né? Muito. Nós temos muita dificuldade de obedecer, de se sujeitar a qualquer situação. E isso aí que Deus nos dá como uma direção certeira. Sim. Amém? Então vamos ler aqui. Ele fala assim, ó. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, nós estamos aqui falando de casal, nós estamos aqui falando de papel do marido, papel da esposa, papel do esposo, papel da esposa. Mas tudo vai começar como a gente se sujeita a ele. E você concorda que aqui, Átila, ele poderia ter falado assim, ó, sujeite-se uns aos outros no temor do Senhor? Ele poderia ter falado, sujeitem-se uns aos outros no temor do Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Então aqui já começa Poderia. uma chave de direção, de comportamento, de atitude e de localização de papéis. Porque assim como Deus era pai, Jesus foi o filho executor e existe o Espírito Santo, também é assim que ele começa a dividir aqui. Então o que ele fala? Sujeitem-se uns aos outros. Então aqui ele começa dando o quê? Realmente o quê? A igualdade. Ele já vem unindo, não dividindo. O problema é que as pessoas, elas pulam a passagem bíblica e vai direto para as diferenças. Mas Deus sempre começa na unidade. Você não concorda, Átila? Concordo. Você já tinha pensado nisso? É forte. Não, e tem aqui um pensamento que vai explodir a cabeça aí, que é o seguinte: sujeitem-se uns aos outros. Isso inclui o cabeça. O cabeça também tem que se sujeitar. Então aqui há uma comunhão. A primeira coisa a entender é que o princípio é se tornar um. Se você entender que essa sujeição está em unidade, não em divisão, você já vai começar hoje já ter uma outra visão sobre o que Deus quer para você. Porque a Bíblia diz que uma casa subdividida não subsiste. Uma casa dividida não se subsiste. Verdade. Então a primeira coisa que você tem que tirar é a divisão. Porque Deus não falou assim, ó, eu vou dividir vocês. Ele diz, eu vou unir vocês. E o que é se sujeitar? Se você vai traduzir, sujeitar é se algemar. Se sujeitar é se amarrar. Se sujeitar é se atrelar. Olha só como que às vezes a gente tem uma distorção de percepção, porque talvez nós não vamos na origem da palavra. A gente vai repetindo o que as outras pessoas falam, colocando um tom de deteriorização do valor da palavra, onde a sujeição seria uma submissão negativa. Mas Deus está aqui falando, olha, eu quero que vocês se algemem, eu quero que vocês se atrelem. Eu que sou do Mato Grosso, sou nascido em São Paulo, mas a gente sabe que quando às vezes tem que atrelar um boi e o outro. Porque às vezes um tá caído, você laça um, ele puxa o outro. Então tudo vai começar, Átila, é você entender que a sujeição está na união, não na divisão. E infelizmente, às vezes, dentro das próprias pregações, a gente vê a palavra sujeição dividindo, não unindo. Porque às vezes não nos atentamos do versículo 21. Competindo, né? Isso. Não há uma competição. Porque às vezes eles estão querendo falar, isso é um chavão, mas tem o tal do ping-pong, né? Sim. Mas não, Deus ele quer aquele, na minha época falava frescobol, que jogava na praia. Na praia, frescobol. Que é um equilíbrio. Deus ele quer que a bola não caia. E tem gente que está trocando a praia e a união do momento uma partida de ping-pong.
Uma partida de tênis. Ou seja, a partida de tênis e ping-pong tem um vencedor. Estão competindo. Já a de frescobol, eles estão jogando juntos para que a bola não caia. Não tem um vencedor, os dois são. A vitória é manter os dois de pé. Então a vitória é os dois ficarem de pé. Isso, por que é uma partida de frescobol? É você transpirar junto, receber aquele sol, fazer o máximo, mas depois entrar no mar e poder se refrescar junto com o teu parceiro. É isso que Deus quer. É momentos de um jogar a bola pro outro no dia a dia com a família, no dia a dia com os filhos, no dia a dia no trabalho, nas dificuldades, na doença dos filhos, no problema financeiro, nas diferenças interpessoais. Porque você concorda que tem hora no frescobol que um é mais agressivo e o outro tem que ficar mais na defensiva? Tem outro, talvez, que tem um tamanho maior, outro tem um tamanho menor. Às vezes um é mais habilidoso que o outro é menos habilidoso. Então, olha só a diferença. Quando você está numa partida onde duas pessoas jogam para um vencer, você usa as habilidades para derrotar o outro. Mas aqui, Deus não. Deus, no frescobol, está querendo dizer assim para você, as habilidades que eu coloquei a mais em você, esposo, as habilidades que eu coloquei em você, esposa, é para que a bola não caia. Não é que você prevaleça, é mais que você, naquilo que você tem facilidade, você traga o que? Refrigério para sua casa. Mas o grande problema é que a maioria das pessoas estão se levantando nas suas diferenças, se agarrando naquilo que faz bem, para criticar o outro naquilo que não faz bem. Mas não, nós temos que ser suporte. Então, quando Deus fala assim, olha, sujeitai-vos, é você suportar um ao outro. E aqui eu entro na interpretação dessa palavra de duas formas. O que é suportar? Suportar é dar suporte. É o quê? Você sustentar aquela pessoa. É nisso que também Deus está dizendo. E também, no outro sentido da palavra, é que tem hora que você vai ter que suportar. Tem hora que você vai ter que tolerar. Tem hora que você não vai querer. Mas você vai falar, não, eu suporto, porque é carne da minha carne. É aquela que Deus preparou para mim. Não, é o meu homem. Ele é aquele que Deus preparou. E Deus falou que era para eu me sujeitar. Então, esposo, presta bem atenção. Às vezes você está se acorrentando com o teu trabalho, com os teus sonhos. Mas Deus hoje fala, olha, se acorrente com a tua esposa. É ali que você vai ter a vitória. É ali que eu te fiz para ser um só. E agora nós vamos começar a falar do quê? Dos papéis. Do homem, sujeição. do marido e da esposa. Isso. Eu quero ouvir isso aí. Porque as interpretações de Efésios 5, elas são muito boas, né? E elas sempre nos exortam e nos ensinam. Ele vai dizer, hoje agora nós vamos começar pelas mulheres, né? Mas tem que ser, né? Primeiras damas. Então, aí, vamos dar as honrarias aqui. Então a Bíblia vai dizer assim no versículo 22 de Efésios 5. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor.